A Copa do Mundo é maravilhosa porque ela consegue conectar pessoas que, inclusive, pensam diferente em muitas coisas. Isso é interessante porque é um fenômeno que atinge as pessoas como um todo. Parei para ver esses dias um jogo, que foi o jogo da Noruega, né? A Noruega estreou na Copa do Mundo. Eu lembro que eles têm uma espécie de rito que eles fazem, né? Os torcedores noruegueses, onde eles meio que remam num barco viking. E aí você vê crianças, adultos, mulheres, idosos, todo mundo participando disso, porque é algo que está ligado à cultura norueguesa, cultura viking, e move todos eles em volta desse rito. Achei isso muito interessante. E comecei a pensar um pouco sobre como a Copa conecta a gente num propósito que é inclusive maior do que nós mesmos. Se você olhar o Brasil é um país muito fragmentado, tem muitas etnias diferentes, muitas formas de pensar a vida, a política, a religião de forma diferente também. E mesmo assim, chega a Copa e a gente meio que se une, você vê às vezes pessoas que não têm nenhum tipo de similaridade ali envolvidas em torcer para o Brasil. Eu estava pensando um pouco sobre isso e fui buscar um pouco sobre o que a própria psicanálise fala sobre isso, o que a própria psicologia fala sobre isso. E o senso de pertencimento para o indivíduo, o fato dele se conectar com algo que é maior do que ele é extremamente essencial. Porque a nossa identidade, ela tá um pouco ligada também com o coletivo, com quem nós somos no grupo. O próprio Freud vai falar um pouco a respeito disso. Se a gente não tem uma identidade que ela tá de alguma forma aceita ou estruturada dentro de um grupo maior, a gente fica meio fragmentado, a nossa identidade fica um pouco frágil e a gente pode, inclusive, sem essas construções de laços, ficar mal, sabe? Ficar mal e inclusive em conflito com nós mesmos. Por isso a validação dentro do grupo é importante. Muitas pessoas pertencem a grupos, frequentam ambientes, fazem parte de diversas coisas, única e exclusivamente porque elas querem pertencer e por meio desse pertencimento validar quem elas são. Eu estava pensando um pouco sobre isso e eu lembrei, por exemplo, de algo que me chamava muita atenção na época da escola. Todo mundo tinha um grupinho ao qual pertencia. E esse grupo ele era caracterizado pela forma como se vestia, as músicas que escutava e algum tipo de comportamento que tinham. Eu, por exemplo, fazia parte do grupinho dos roqueiros. Eu me conectava com o grupinho dos roqueiros porque tinha uma série de coisas que eles faziam ao qual eu me identificava e eu validava em mim. Por isso eu buscava validação neles também para saber que eu faço parte de algo que é maior. E isso dava sentido à forma como eu agia e me comportava. E na Copa aparece de forma latente, porque é um momento onde a gente consegue unir o país inteiro em volta de um propósito que é maior do que nós e nas nossas diferenças, que é ganhar de alguma forma, que é aparecer para o mundo, mostrar de alguma forma a nossa cultura, a força do nosso povo. A Copa do Mundo tem esse poder. Eu acho muito legal quando a gente vê um monte de gente que às vezes nem sabe direito de futebol, pulando, comemorando um gol, se alegrando, porque de alguma forma o futebol ele consegue condensar um pouco da cultura nesse torneio de Copa do Mundo. Então, o futebol tem a arte, tem o sonho de toda criança, todo menino brasileiro, tem também um pouco da expressão da festa brasileira, da música brasileira, da nossa história, dos feitos gloriosos. E eu sei que cada esporte, né, tem a sua grandeza, mas o futebol eu acho que é o esporte mais famoso do mundo, justamente porque ele consegue, de alguma forma, conectar todas as pessoas do mundo. Parece que é um esporte um pouco que universal. E é muito louco, porque às vezes eu vejo o vídeo de brasileiros chegando, sei lá, no Oriente Médio, em países como, sei lá, o Japão, na Ásia, outro lado do mundo, e o cara vai falar de futebol e as pessoas sabem quem são os jogadores do Brasil, conhecem os feitos dos jogadores do Brasil. São aspectos que são muito interessantes. Agora, saindo um pouco dessa ideia da Copa do Mundo e trazendo para a vida da gente, quantas vezes nós fazemos coisas não porque queremos efetivamente, mas porque sabemos que aquilo vai nos fazer receber uma validação e nos inserirá em um contexto onde nós vamos nos sentir pertencentes a algo maior, algo que é seguro e que está para além das nossas inseguranças. Eu fico pensando muito sobre isso, principalmente sobre uma situação que aconteceu comigo na época da faculdade. Eu fui numa festa de faculdade e eu fui com um amigo meu e esse meu amigo falava assim, cara, eu não bebo. Ele sempre falou isso. E aí chegamos na festa e ele de repente aparece com uma latinha de cerveja pra cima e pra baixo. Eu falei, cara, você não disse que não bebe? Ele falou, eu não bebo, mas só que eu tô com uma latinha de cerveja aqui pra galera perceber que eu sou da galera, que eu tô aqui também, que eu tô curtindo, que eu faço parte, entendeu?
Então foi uma forma dele ser validado pelo grupo maior. A realidade, gente, é que no dia a dia, muitas coisas que a gente faz não é realmente uma expressão de quem nós somos. Às vezes é uma conveniência para a gente pertencer a um grupo maior. Eu conheço muita gente que é mais preocupada em agradar os outros e em parecer legal do que de fato está feliz com o que faz. Hoje à tarde, inclusive, eu parei para assistir um pouco da trajetória da influenciadora digital GK, né, famosíssima, da farofa da GK. A GK ela começa como qualquer adolescente, né, brasileiro sonhando em ser celebridade, ser rico, ter um renome, fazer algo relevante e ser aceito pelas pessoas. Então ela faz essa trajetória, cresce e chega ao nível dela ser conhecida a nível nacional. O ruim disso é que a mesma plateia que vai te aplaudir, ela vai te cobrar. E aí ela é cobrada por uma série de polêmicas ao qual ela se envolveu, né, na trajetória dela como famosa. Inclusive hoje ela tem muito menos projeção do que tinha antes. Fato é, olhando tudo isso, que às vezes algo que nós achamos extremamente importante pode se tornar algo que vira um problema depois. É importante a gente olhar e entender a quais grupos nós queremos de fato pertencer. Qual tipo de benefício ele nos traz ou eles nos trazem, e se de fato aquilo faz sentido com a história que a gente quer contar, com os nossos valores, com os nossos princípios. Eu conheço muita gente que anda com gente que não tem nada a ver, que não reflete em nada aquilo que ela acredita, que ela pensa, mas só porque ali ela se sentiu acolhida. Às vezes a gente se descaracteriza, se desfigura para caber no universo dos outros. Isso é um problema, porque nós temos que, antes de qualquer coisa, reconhecer a nossa personalidade e abraçar ela nos pontos positivos e tratar ela nos pontos negativos. Agora, se eu tenho um monte de incongruência e eu vou para um grupo que diz ok, sim, amém para tudo que eu faço, eu estou arrumando um problema. Porque isso vai escalar no nível que vai chegar no momento onde eu vou cair do cavalo e a queda vai ser feia. Ainda, por exemplo, no caso dessa GK que eu falei. É o caso, por exemplo, do Neymar, né, que sempre foi aplaudido em tudo que fazia, por mais controverso que fosse, e chegou no nível de escalada que agora, em muitas atitudes, ele é publicamente massacrado, né, e inclusive ele acha que às vezes ele é perseguido. Bom, a Copa do Mundo é algo muito legal para a gente pertencer. É algo muito legal como um vínculo para a gente estabelecer, porque de fato está voltado para a festa, está voltado para a celebração do futebol, para a alegria do futebol, para a alegria dos povos, das nações, para a conexão com outros povos de outros países. Isso é muito legal mesmo. Outras culturas também, isso é bacana. Agora, tem coisas na nossa vida, grupos na qual a gente se envolve, correntes que a gente abraça que não são boas, que não celebram um propósito realmente bom e maior do que nós, e sim simplesmente uma conveniência para a gente não se fragmentar como pessoa e se sentir acolhido, por mais que às vezes aquilo destrua a nossa essência, o nosso senso crítico e a nossa capacidade de pensar. Então eu acho muito importante a gente refletir sempre sobre onde a gente está inserido, por que a gente está inserido e o que de fato aquilo conecta com os nossos valores, os nossos princípios e a história que a gente quer contar. Mais uma coisa, experimenta num grupo que não é bom para você, parecer diferente, tentar mudar, tentar melhorar, tentar crescer. Você vai perceber que as pessoas desse grupo vão te rejeitar, vão te cobrar e vão te zoar ou debochar, por assim dizer, pelo simples fato de você querer mudar, evoluir e crescer. Beleza? Vamos celebrar a Copa. Copa é maravilhosa, o momento da gente como Brasil se unir e realmente curtir o momento, celebrar a nossa cultura, o nosso futebol, festejar, porque isso aí só tem coisa boa. E é isso então. Tamo junto, se fez sentido para você, comenta aí. A gente vai conversando mais sobre isso nos próximos vídeos. Beijo!